Se tivesse o juiz aí com esse propósito, ou a lei desse o propósito de interposto um recurso contra essa medida de internação provisória, até que esse recurso fosse decidido pelos tribunais, os 45 dias já teriam se exaurido. Então ela tem um cumprimento imediato, o juiz recebe o recurso no seu efeito devolutivo, ou seja, não dando, portanto, o efeito suspensivo numa orientação jurisprudencial, ou seja, dos tribunais superiores, da jurisprudência estadual e do STJ. Nesse sentido, vejam, portanto, que a dinâmica que começa a aparecer mostrando que há uma inviabilidade desse prazo tão exíguo para se buscar a realização completa dessa instrução para ratificar a internação provisória ou aplicar outra medida. Nós vimos recentemente, na comarca de Frei Paulo, Sergipe, uma juíza que conhece bem essa realidade local das varas da infância e juventude. Em 2014, ela prorrogou uma internação provisória e o Tribunal Estadual Sergipano confirmou. Recorreram para o STJ e o STJ também confirmou isso em 2014, quando já tínhamos a resolução de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e quando já tínhamos dispositivos legais. E por fim, voltando a essa caminhada dessa decisão de Frei Paulo, por essa juíza em Sergipe, logo após o STJ, com habeas corpus, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão da juíza quando já tínhamos uma prorrogação da internação provisória por 120 dias. E o processo permaneceu nesse quadro. É assim que vamos analisando esse contexto da internação provisória que traz tanta polêmica, tanta discussão, pela exiguidade dos 45 dias, possibilidade ou não da sua prorrogação, como estamos nós aqui analisando. Queria registrar aqui que o juiz é que fiscaliza esse tempo da internação provisória. Superado ele, o juiz naturalmente manda a comunicação para o centro de internação, onde houver. É tão difícil ter esses centros de internação, e observa-se muitas vezes adolescentes infratores permanecerem em cadeias públicas, presídios ou delegacias, e eles ali poderão, numa delegacia, ficar no máximo 5 dias até encontrar um local que possa abrigá-los. Nós conhecemos no artigo 5º da Constituição Federal essa questão de que a prisão será cumprida de acordo com a idade, sexo, o crime cometido. É preciso distinguir, portanto, essas circunstâncias para o cumprimento da pena. De acordo com a idade, com o crime cometido, de acordo com o sexo, se coloca um adolescente no meio de maiores de alta periculosidade com diversos crimes, a tendência é ele sair dali psicologicamente ainda mais. Então, na delegacia, ele pode permanecer no máximo 5 dias, não mais que isso. E logo após ser encaminhado à instituição onde ele vai cumprir a sua medida socioeducativa. Constata-se, em algumas circunstâncias, que as comarcas não têm, por exemplo, centro de internação para o cumprimento dessas internações provisórias. O juiz revogará a sua custódia provisória até que apareça um centro de internação no município mais próximo, na comarca vizinha, de modo que
a situação não pode permanecer como está, com o decreto de custódia provisória, sem local adequado para o seu cumprimento. Mas não podemos confundir essa internação provisória com a internação que algumas pessoas chamam definitiva, mas ela não é definitiva. É uma internação que chega na decisão final do processo de mérito, por consequência ou em decorrência da sentença final de mérito do processo. O juiz pode aplicar ali o que algumas pessoas chamam-se de internação definitiva. E por que ela não seria definitiva? Porque as medidas socioeducativas, elas serão cumpridas com reavaliações, costumeiramente semestrais. O juiz, nessa internação que ele decreta na sua sentença final de mérito, ela tem um lapso de 3 anos no máximo. Ou seja, é o parâmetro maior para cumprimento de uma medida socioeducativa. Um lapso de, no máximo, 3 anos. Então o adolescente começa a cumprir, o juiz estipula esse parâmetro máximo de 3 anos inicialmente, estipula um parâmetro. E ele vai cumprindo. Se dentro de 6 meses, no ano, os laudos que chegarem ao juiz mostrarem que ele tem bom comportamento, que ele modificou o seu quadro de ações para práticas infracionais, está reestruturando o seu caráter, vontade de melhorar, de se adequar à sociedade, o juiz poderá fazer a progressão dessa medida de internação para uma medida mais breve, mais suave, como, por exemplo, a semi-liberdade, uma liberdade assistida. Então, não podemos trazer essa expressão que a internação, fruto da sentença final de mérito, é uma internação definitiva. Não, ela é uma internação que pode ter por parâmetro o máximo de 3 anos, mas ela é apenas decorrente dessa sentença final de mérito do juiz, que está lá no artigo 122 do Estatuto, no seu inciso 2. A internação sanção, diferentemente da internação provisória, a internação sanção só se dará na fase já processual. E essa internação sanção, como o próprio nome traz, de sanção, de punição, de advertência, se dá em relação ao infrator, ao ressocializando, que está descumprindo de forma injustificada as medidas aplicadas pelo juiz, desobedecendo de forma injustificável. E aí o juiz, nessas circunstâncias, pode decretar a internação sanção, que terá como previsão o máximo de 3 vezes. O legislador não se fala nem de prorrogação, como se estivesse na dinâmica da internação provisória, que prorrogar dá 90 dias. Aqui o legislador fala de, no máximo, 3 meses. E é baseado nesse silogismo dessa internação sanção que muitos juízes, de forma analógica, terminam encontrando amparo para prorrogarem as suas internações provisórias. Vejam, senhores, que nós temos aí conflitos interpretativos. Em algumas circunstâncias nós temos já dispositivos legais, nós já temos resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas nós temos também manifestos do STJ, do Supremo, em 2014, mantendo decisões que prorrogaram essa internação provisória, não por mais 45 dias, mas ela tinha 120 dias, como essa decisão lá de Frei Paulo, em Sergipe. E tudo isso traz reflexões.
traz análises que o legislador deve estar pensando, repensando, se realmente nas varas da infância e juventude há condição, estrutura suficiente para que o juiz, no rol de processos que acumula na vertente civil e criminal, ele possa instruir, julgar um processo infracional dentro de 45 dias para ratificar a internação provisória ou trazer outra medida mais branda ou suave.